Amém. Uma boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. Chegamos aqui na América dia 19 de novembro, já passamos por New Jersey, descemos na Flórida, voltamos para a Flórida, em Tampa, Fort Lauderdale. Hoje de manhã viemos de Fort Lauderdale, estamos viajando desde cedo. E ontem eu falei assim, Neuci, amanhã, como a gente vai acordar muito cedo, se tiver um lugar para a gente dar uma descansadinha, tomar um banho, trocar de roupa, ela falou, sem chance. A hora que vocês chegarem, aniversário da Audrey, nós vamos sair para almoçar e do almoço para a igreja. Sem contar que a noite passada não dormimos nada. Foi uma semana de gerenciamento de conflitos com algumas situações lá na Flórida, mas os que confiam no Senhor renovarão as suas forças, correrão e não se cansarão, subirão com asas como águia. E por isso estamos aqui para mais um tempo na presença do Senhor. Irmãos, antes de entrar na mensagem, só falar um pouco dos meus livros. Eu tenho falado onde eu vou, eu não escrevo por ter capacidade, não tenho, nunca tive, nunca fui bom estudante, muito pelo contrário, péssimo estudante, péssimo aluno. Só entrei na linha quando comecei a namorar, porque a minha namorada falou assim, vai fazer o que da vida? Falei, não sei, eu morava na praia, meu negócio era voleibol, surf e futebol, assim, para umas peladas, como a gente fala, né? Peladas, futebol. E ela falou, vai fazer o que da vida? Eu falei, não sei. Falou, você pensa que vou casar com um vagabundo, está bem enganado. Aí foi assim mesmo, nesse tom. Começamos a namorar, já fala desse jeito. E o fato é que aí eu me consertei um pouquinho, comecei a estudar, depois enveredei pela bebida. O que pode se esperar de alguém que nunca gostou muito de estudar, no trabalho também não levava muito a sério, e ainda preso à bebida? Que futuro tem uma pessoa assim? Sem Jesus? Nenhum. Mas com Jesus, Ele faz novas todas as coisas. Ele chama os que não são para confundir os que são e chama os fracos para confundir os fortes. E há muitos anos atrás, 2 homens de Deus falaram, eu vejo você escrevendo livros. Olha, o cara nem gostava de estudar. E comecei a escrever, já são 26 livros publicados. Não por capacidade. O Senhor vai dando, a gente vai colocando o que Ele vai mostrando, revelando na palavra de Deus, né? E também alguém que não gostava de estudar, hoje é diretor de escola, professor de escola, bispo de igreja. Irmãos, só Jesus. Jesus, o diabo fica endemoniado quando ele vê essas coisas que Deus faz, né? Então, o livro mais recente, Graça e Obediência. Eu não ia escrever mais, falei, Senhor, já são muitos livros, dá a impressão que eu não faço outra coisa na vida que ficar escrevendo. Mas o Senhor falou ano passado comigo tão forte, no final do ano, sobre graça e obediência, que tudo que nós precisamos está na graça, mas recebemos pela obediência à palavra. E eu comecei a escrever e entrei num aspecto que pouco se ouve, a diferença entre pecado e iniquidade. Então, esse livro é um livro muito importante para a igreja. Pacto de sangue no casamento, para quem tem filho jovem, adolescente. Aqui fala no namoro, noivado, casamento, com quem namorar, quando namorar, por que namorar e 4 problemas do sexo antes do casamento. Isso aqui foi escrito por mim e pela minha esposa, a família no altar de Deus. Então, a unidade no espírito, alma e corpo, filhos no altar de Deus, finanças no altar de Deus. Então, um livro muito bom para a família. E para aqueles que estão sofrendo, vença o sofrimento. É um estudo muito bonito na vida de Jó, e muitos passam pelo que Jó passou, mas tem uma razão. E nesse livro nós mostramos a razão pela qual Jó sofreu o que sofreu. Então, passa lá, eu vi que vai ter uma amiga secreta. Você já pensou que presente mais legal uma amiga secreta receber um livro? Né? Não tem. E por R$15, meu Deus do céu, você não sabe, dólares. Estamos na América.
Mas vocês vão falar, veio aqui para ficar conversando ou para pregar? Vamos abrir a palavra do Senhor lá no livro de Hebreus, capítulo 3. Hebreus, capítulo 3. Vamos levar a sua pastora para o Brasil, não para morar lá, tá? Ela vai fazer um trabalho lá na nossa igreja. Conseguimos fisgar para o ano que vem. Hã? Vamos cuidar bem dela, tá? E se vocês não cuidarem, ela é capaz de ficar gostando de lá e, olha, começar... Brincadeira, vocês tratam muito bem vossos pastores, vocês são uma bênção. Essa igreja é uma bênção. Hebreus capítulo 3, nós vamos ler do 12 ao 19, mas mantenha a sua Bíblia aberta em Hebreus, porque depois nós vamos entrar no capítulo 4 em alguns versículos, ok? Então vamos ler. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até ao fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Ora, quais os que, tendo ouvido, se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos, não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. O escritor de Hebreus, ele faz uma advertência a nós como igreja, citando o que aconteceu com aquela geração do Egito. Aquele povo, o povo de Deus, estava sendo duramente castigado, oprimido, afligido, e Deus ouviu o clamor do seu povo e disse, eu descerei para livrá-lo e levá-los a uma terra grande, larga, espaçosa, terra que mana leite e mel, a terra do Eveu, do Cananeu, do Amorreu. Ou seja, o que Deus estava dizendo é, eu vou fazer uma obra muito grande de libertação na vida do meu povo que está oprimido no Egito, e eu vou levá-los a uma terra onde existem habitantes, mas aqueles habitantes serão desarraigados, e aquela terra tão fértil eu vou dar para o meu povo. Esta foi a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel por intermédio de Moisés. E Moisés vai ao Egito, Faraó não quer liberar o povo hebreu, se nega a libertar o povo hebreu. Também, irmãos, mão de obra barata escrava. Se ele libertasse, quem é que iria trabalhar para ele? Então, não, sem conversa. Olha, então é o seguinte, o couro vai comer aqui no Egito. E Faraó falou, não vou deixar ir. E começam a vir as pragas, e Faraó vai resistindo, endurecendo o coração, até que na 10ª praga, que foi a da morte dos primogênitos, quando os primogênitos dos rebanhos, os primogênitos das famílias foram todos mortos, um grande pavor caiu no Egito, ou um mover de Deus extraordinário. Ainda tem gente que tenta dizer que as pragas do Egito foram acontecimentos naturais,
que o tingir de sangue foram algas que foram se deteriorando e tingiu de vermelho, aí com as algas aquilo apodreceu, vieram as moscas, aí para comer as moscas vieram as rãs, e tentando dizer que um fato levou ao outro. Só não conseguem explicar como que as pragas atingiam os egípcios e não atingiam os hebreus. As pragas que acometiam os egípcios, os hebreus eram livres. Na praga das trevas, diz que um egípcio não podia se mover do seu lugar. Tão densas eram as trevas, que eles não conseguiram por 3 dias. Você sabe o que é 3 dias ficar parado no mesmo lugar? Fazer tudo parado ali, porque você não consegue enxergar um vislumbre de luz. Mas diz assim, mas na casa dos hebreus havia luz. Era a proteção do Senhor para o seu povo. E quando veio a praga da morte dos primogênitos, o pavor era tão grande, porque se agora foram os primogênitos, se esse povo continuar aqui, seremos nós, então nós queremos eles fora. E dessa maneira, Deus operou um grande milagre, tirou aquele povo que era escravo do Egito, e eles saíram libertos, abençoados, porque o pavor dos egípcios era tão grande, que o que eles pediam, os egípcios davam. Pode dar aí, ó, prata, ouro, tira esse anel aí, essa corrente é minha, pode dar para cá, pô, pega, é para ir embora, né? Quero tênis Nike, calça Levi's, quero camisa Tommy Hilfiger. Irmãos, para o povo de Deus é o que é de melhor. Não pensa que ia sair com qualquer coisa, não. O Senhor pagou 400 anos de trabalho escravo. O Senhor os recompensou com tudo isso. Por isso que diz, né, ao seu povo fez sair com prata e ouro, e entre eles não havia um só enfermo. Agora aquele povo sai do Egito, louvando, adorando o Senhor. Agora eles são um povo livre. O Senhor nunca falou que não haveriam dificuldades no caminho. A promessa de Deus consistia de 2 etapas. A primeira, eu liberto vocês do Egito. A segunda, eu vou levá-los a uma terra larga e espaçosa, eu vou entrar com vocês naquela terra, eu vou reinar sobre vocês, eu vou dar descanso para vocês naquela terra. E Deus cumpre a primeira parte da promessa, o povo sai. Quando o povo vai embora, Faraó se arrepende e envia os seus exércitos atrás do povo hebreu. E agora, nessa caminhada, eles estão de frente para o Mar Vermelho, o exército de Faraó atrás. Aparentemente não há solução, não há saída. Meu irmão, Deus abre caminho onde não tem caminho, porque Ele é Deus. Ele não tem nenhum problema em dar soluções, em arrumar soluções. E aquele povo foi falar com Moisés, e Moisés falou: Deus, o que fazemos agora? Por que clamas a mim? E Deus dá uma ordem tão simples. Manda ao povo de Israel que marche, e Moisés, vai lá, estende a vara, abre o mar para eles passarem. Uma ordem simplesinha. Irmãos, Moisés era formado em toda a arte e ciência do Egito. Se ele fosse usar o intelecto dele, o raciocínio dele, ele não daria um passo. O problema de muitas pessoas na igreja é que elas querem entender as coisas de Deus na razão, na lógica. E na lógica, as coisas de Deus não funcionam, porque as coisas de Deus são loucura para o homem natural. Então, quando Deus fala para Moisés, ele falou: sim, Senhor. Ele poderia ter contendido com Deus e dizer: Deus, com uma vara vou abrir o mar. No Egito não tem tecnologia para abrir mar, tem tecnologia para construir pirâmide, edificações, mas abrir mar até agora não. Mas quando Deus diz, faz, ele, sim, Senhor. Ele vai lá, estende a sua vara, e diante daquele povo, onde não havia caminho, Deus faz um caminho no meio do mar. E aquele povo agora começa a atravessar em terra seca. Havia como que paredes de água de um lado e de outro. E ainda Deus proveu um aquário natural, diversão enquanto eles caminhavam para o outro lado em direção à terra de Canaã. E aí o exército de Faraó fala: se eles podem, nós podemos também. Irmãos, o que Deus tem para o seu povo não é para o ímpio, é para a igreja.
é para o povo de Deus. Não adianta o ímpio querer fazer aquilo que o povo de Deus faz, ele não vai conseguir, mas se converter, aí vai ter acesso aos mesmos benefícios do reino de Deus. E eles vão lá, não vão escapar, não vão escapar. E Deus fala a Moisés, vira, estende a tua vara. E quando Moisés se vira, estende a vara, aquele mar se fecha nas laterais, atrás, e todo aquele exército é tragado pelas águas. Quando o povo de Deus, do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, chega na praia, eles estão olhando para o mar e começam a chegar os cadáveres dos cavalos, dos cavaleiros, os carros, e eles viram o grande livramento que Deus deu, um milagre extraordinário, porque nosso Deus, irmãos, não é o Deus do natural, Ele é o Deus do sobrenatural. No natural nos movemos nós, no sobrenatural se move Ele, é nós e Deus trabalhando juntos. Você nunca está sozinho, sempre o Senhor está contigo para te abençoar, para te ajudar, para te livrar. E agora aquele povo está marchando para a terra de Canaã, se aproxima, e Moisés separa 12 homens, 12 príncipes, um de cada tribo de Israel, e envia a espiar a terra, e 40 dias esses homens ficam espiando a terra, e depois de 40 dias eles voltam, e dizem, olha, o que Deus falou é verdade, a terra é de uma fertilidade extraordinária, terra abundante, mas tem um problema, não é para nós. Nós não temos como conquistar aquela terra. Deus falou que daria a eles. Agora eles tinham a palavra de Deus e tinham a palavra dos espias. Dos 12, 10 começaram a inflamar o povo contra Deus e contra Moisés. Olha, vocês não têm ideia do que aquela terra é uma terra que devora os seus habitantes. As cidades são fortificadas. E tem mais, tem gigantes, e eles são tão grandes, mas tão grandes, que nós éramos como gafanhotos aos seus olhos, e assim eles também nos viam. Quando você usa essa figura de linguagem, e diz, né, essa figura, e diz, nós éramos como gafanhotos, quem não viu os gigantes, imagina uma altura muito maior do que era na realidade. Se eu passo para você, olha, nós perto deles eram como gafanhotos, você fala, nossa, deve ter uns 20 metros de altura, porque gafanhoto eram 3 metros, 2,80 metros, por aí. Mas o fato é, eles colocaram medo no coração do povo. Mas 2 homens, Josué e Caleb, não. Caleb diz, gente, espera aí, nós temos a palavra de Deus, subamos animosamente e tomemos a terra, aquela terra é nossa, eles estão lá, mas não é deles, Deus já falou que aquela terra é para nós, vamos lá, gente. Ele é muito animadinho, sempre acontece isso, quando chega alguém que atua em fé, as pessoas acham que a pessoa é animada. Irmãos, ser incrédulo é fácil, deixa as coisas rolarem. Ser incrédulo é assim, veio uma bênção, glória a Deus, aleluia, perdeu o emprego, só comigo acontece isso. Ou seja, age de acordo com a circunstância. O homem de Deus, a mulher de Deus que anda em fé, não olha a circunstância, olha para a palavra do Senhor e confia na palavra do Senhor. Eles tinham uma palavra de Deus para a vida deles. Eles preferiram crer na palavra dos 10 espias que os desanimaram. Foi para isso, Moisés, que você nos trouxe neste deserto, para aqui caírem os nossos cadáveres. Deus falou assim, eu ouvi. Conforme vocês falaram, neste deserto cairão os vossos cadáveres, 1 ano para cada dia que espiaram a terra.
40 anos no deserto, até que toda esta geração tenha morrido. Deus não deixou de cumprir a palavra dele. Não cumpriu na vida daquela geração. A promessa não era para outra geração. A promessa era para aquela geração. A palavra era para aquela geração. Por causa da incredulidade, aquela geração deixou de herdar algo que era direito deles, algo que Deus estava dando para eles. Por isso que o autor aqui, ele ainda fala, olha, não haja em vós, cuidado, não haja em vós como houve no coração deles, perverso coração de incredulidade. E ele diz assim, olha, e contra quem se indignou por 40 anos, não foi contra os que pecaram? Não, o que eles pecaram? Qual foi o pecado deles? Incredulidade. Porque a incredulidade leva à murmuração. A fé te leva, diante de circunstâncias adversas, a declarar a palavra, a declarar a vitória do Senhor, a não olhar para o problema, a olhar para o Senhor. A incredulidade te leva a considerar o tamanho do problema, a dificuldade do problema, a impossibilidade de você vencer o problema. Mas não é você que vence, é o Senhor que dá a vitória na tua vida. Então é tirar os olhos da situação, da circunstância adversa e colocar os olhos firmemente em Jesus, o autor e consumador da fé. Amém. Capítulo 4, verso 1. Agora o Senhor vai falar conosco. Temamos, portanto, que sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Olha, Deus queria dar descanso para aquele povo na terra de Canaã, a terra que manava leite e mel. Agora o Senhor está falando, olha, ainda tem um descanso para este povo, ainda tem um descanso para o povo de Deus. E que descanso é esse? Eu acho que ele vai falar do sábado. E tem gente que não descansa nem dia nenhum. O descanso não é em um dia, é muito mais do que isso. Nós vamos ver aqui. Versículo 2. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Ou seja, evangelho quer dizer uma boa notícia. A palavra de Deus está repleta de promessas para as nossas vidas, irmãos. É só olhar o que a Bíblia diz. Há garantia de vitória na palavra para toda a igreja. Agora, depende da igreja, não depende do Senhor. Ele está pronto para te abençoar. Ele está pronto para operar milagres na tua vida. Agora não depende dele, depende de mim, depende de você. Por isso que diz, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Irmão, só ouvir a palavra não resolve. Tem gente que diz assim, eu vou na igreja, minha vida não muda. Mas quem falou que igreja muda a vida de alguém? Mas se não muda, então por que eu vou na igreja? Para ouvir a palavra, para pegar a palavra, colocar a palavra dentro do teu coração. Quando chegar diante de uma dificuldade, de uma situação adversa, aquela palavra que você carrega dentro de você é que vai fazer a diferença naquela circunstância. Agora é pegar aquela palavra e aplicar a palavra naquele problema. Agora não adianta só vir à igreja, não adianta eu só ouvir a palavra, eu tenho que viver a palavra. Irmãos, a Bíblia não é um livro de religião. A Bíblia não é um livro para quando você estiver com sono. Tem gente que fala isso, né? Eu não consigo dormir à noite. Lê a Bíblia. Você começa a ler a Bíblia, você dorme rapidinho. E também a Bíblia não é... Os que eram da minha época, tinha o periquito da sorte. Lembra do periquito da sorte?
passava, os novinhos não sabem, mas na minha época, era uma gaiolinha, o cara carregando um pedaço de pau, e vinha tocando. Aí, o periquito está passando. Aí as pessoas saíam, davam um dinheirinho, o periquito saía, abria uma caixinha, ele pegava lá e era a sua sorte. Tem gente que faz isso com a Bíblia. A única coisa que sabe da Bíblia, acorda de manhã, o que será que o Senhor tem hoje para mim? Foi e se enforcou. Ih, Jesus, o que é isso? Não. Vira lá. Vai tu e faça o mesmo. Ô, Jesus, o que é isso? Não. E o que tem de fazer, faz-o depressa. Senhor, o Senhor está me mandando me enforcar? Né? Então, irmãos, a Bíblia, a palavra de Deus não é para isso. Ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho. A palavra de Deus é viva, é eficaz, mais cortante que espada de 2 gumes, e penetra ao ponto de dividir alma de espírito, juntas de medulas, e é apta para discernir as intenções e os pensamentos do coração. Então a palavra de Deus funciona, irmãos. Agora, por que funciona na vida de uns e não funciona na vida dos outros? Por causa disso. Aqueles ouviram, mas não misturaram a fé à palavra, então não funcionou. Mas quando você pega a tua fé e mistura com a palavra que você está ouvindo, você vai ver resultado na tua vida. Vai acontecer, vai funcionar. Irmãos, nós fomos chamados para ser um povo diferente de todos os povos da terra. Um povo que tem experiências com Deus. Nós não somos um povo religioso. Nós temos um Deus vivo, um Deus que está com as suas mãos estendidas para operar sinais, maravilhas e prodígios, para que o nome dele seja glorificado, mas que nós nos alegremos de ver o que ele faz, como ele faz. Versículo 3, olha só. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. O que o autor está dizendo, olha, quando você crê na palavra do Senhor, você vai ter descanso para a tua alma. Sabe por que muitas pessoas não têm descanso? Nós estamos assim, tristes. Viemos conversando, alguns irmãos, líderes de igreja. Você olha a vida deles, tudo arrebentada, tudo vida torta. Aí você vai olhar, por quê? Não vive a palavra, não pratica a palavra. Líderes com muito conhecimento bíblico, mas na minha opinião, mas eu acho, não vive, não pratica o que a palavra de Deus diz. Aí você olha para a vida da pessoa e fala, está toda hora confusa, atrapalhada, porque não tem descanso. Não há como o homem de Deus, a mulher de Deus descansar, senão na palavra do Senhor. Sabe o que quer dizer isso? No momento que a coisa ficou difícil, complicada, você não vê solução, você não vê saída, você fala, Senhor, está nas tuas mãos. Senhor, eu confio em ti. Tu és o meu Deus, tu és o meu Senhor em quem eu confio. E você descansa nele e na palavra dele, irmãos. Fora disso, não há descanso. A pessoa fica com a alma saltando que nem pipoca quando o milho começa a estourar. Eu não sei mais o que eu faço. E corre para a igreja, e liga, e fica enchendo a paciência dos irmãos, e liga na segunda, e liga na terça, e liga na quarta. Eu não sei o que... Não tem descanso. Mas há um descanso para o povo de Deus. O descanso para o povo de Deus está na sua palavra, irmãos. Na palavra. Não, a Bíblia não é um livro de magia. Não tem pó de pirlim-pim-pim. Não tem varinha do abracadabra. Ela é muito clara. Ela, se quiseres e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Isaías capítulo 1, versículo 19. O Senhor tem promessas para a sua igreja em qualquer lugar. Tem pessoas que elas estão colocando mais a confiança na situação, na economia, no dólar, no Trump. Irmãos, eu admiro o Trump. Admiro. Que é isso?
Só sabe que perseguição dos imigrantes, isso aí. O que ele está fazendo, os atos, as decisões dele, irmãos, são tremendas. E agora, graças a Deus, o Brasil está seguindo pelo mesmo caminho. Vai ter prosperidade no Brasil, porque se continuar tomando as decisões de abençoar o povo de Deus, de colocar Deus no país, de leis de acordo com a palavra de Deus, de ir contra aquilo que a Bíblia condena, Deus vai abençoar como tem abençoado aqui. Mas não é o Trump a tua solução, a América não é a tua solução, o dólar não é a tua solução, Jesus é a tua solução. A tua confiança, a tua esperança, a tua certeza tem que estar na pessoa de Jesus, porque tudo pode falhar, Jesus jamais vai falhar. Nunca. Então não coloca, as pessoas se perdem por causa disso. Elas vão deixando de andar em fé, porque tem algumas facilidades, conseguem facilidades, têm acesso a algumas coisas. A situação aqui melhorou, agora está dando para ganhar dinheiro. Irmão, ganhe dinheiro quanto você quiser, mas a tua fé tem que estar em Jesus. A tua confiança tem que estar em Jesus. A tua esperança tem que estar em Jesus. Por isso tem tanta gente atrapalhada. Segue o que a palavra de Deus diz, irmãos. Às vezes, tem situações, circunstâncias, que parece que fazer diferente do que a palavra de Deus diz, vai dar mais certo. A nossa lógica, a nossa razão, diz que, olha, a palavra do Senhor diz isso, mas se você fizer, não vai dar tão certo como dessa outra forma. E a pessoa se deixa seduzir por uma alternativa não bíblica, se deixa levar por aquela circunstância, achando que está fazendo um grande negócio, está dando um grande passo. Só que o resultado lá na frente é desastroso. Agora a palavra do Senhor não falha nunca. Vale a pena se manter firme na palavra do Senhor. Versículo 9. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Tem repouso para você. Tem descanso para você. Quantas pessoas esgotadas, cansadas. Irmãos, não sei se vocês têm acompanhado, quantas pessoas se suicidando. Por quê? Alguma coisa está errada. Mas a depressão é muito forte. Por que entrou em depressão? Mas eu não estou dizendo que pessoas não entrem em depressão. Mas há uma razão. Nada acontece por acaso. Nada vem por acaso. Existe uma causa, existe uma razão. E Jesus tem a solução para a causa. Jesus tem cura para aquilo que está, que originou aquela depressão, irmãos. Hoje as pessoas estão buscando soluções humanas. Tem que buscar a solução em Deus, na palavra do Senhor, descansar no Senhor. Agrada-te do Senhor, Ele satisfará os desejos do teu coração. Ele quer fazer agradinho para nós, nós não deixamos por incredulidade. E se? Será? Mas no meu caso, na minha situação, irmãos, a palavra de Deus, Deus não faz acepção de pessoas. Todo aquele que crê, todo aquele que vive por fé na palavra do Senhor, vai receber o cumprimento da palavra na sua vida. Vai ter sinais, vai ter maravilhas, vai ter prodígios na sua vida, vai ter milagres na sua vida, vai ter bênçãos na sua vida, vai ter testemunho para contar. Irmãos, ouvir os testemunhos dos outros é muito bom, mas é melhor ainda você ter testemunhos para contar. Você olhar a vitrine de doce é bom. Você olha ali, tem bomba de chocolate, quindim, né? Fran. Aí você olha, eu gosto de doce. Mas em nome de Jesus eu estou expulsando esse demônio do açúcar. Porque esse demônio, ele é sutil. Ele se disfarça de bolo, se disfarça de pudim, se disfarça de Maria Mole, só para a gente não ver ele ali. Aí você come, ele fala, tá vendo, te engordei. Então é uma luta contra esse demônio, mas em nome de Jesus está vencido. Agora, você olhar a vitrine de doces, é bom ou não é olhar?
Mas o que é melhor, olhar ou comer? O Senhor não quer que você somente contemple as promessas, que você viva as promessas de Deus na tua vida. E isso, meu irmão, é só pela palavra, não é com óleo de Israel, que nem os azeites de Israel que tem aí, eu acredito que a maioria é falso, não vem de Israel. Não é colocando oração lá no muro das lamentações, porque às vezes chegam uns abençoados, meu irmão, estou indo para Israel, vou colocar o seu pedido lá no muro das lamentações. Está aqui o envelope, você coloca lá dentro a sua oferta de $50, $100. E a pessoa, a pessoa acha que o cara vai chegar em Israel com um monte de mala cheio de pedido, vai pegar um por um, oh Jesus, o teu servo lá no Brasil, lá em Los Angeles, naquela igreja na Bíblia, oh meu Deus, olha o que ele está pedindo. Pega outro papelzinho, meu Deus, essa tua serva lá das Minas Gerais, oh Senhor, a pessoa acha que vai acontecer, ele vai pegar o envelope, passar a mão na grana, jogar os pedidos no lixo e ó, tchau, e as pessoas estão não, mas o meu nome está lá em Israel. Irmãos, o mais importante não é o nome estar em Israel, o mais importante é o nome estar escrito no livro da vida, é isso que vale, irmão. Essa que é a bênção. Mas quanta gente é enganada porque está indo atrás de superstições. Nós temos a palavra do Senhor que prevalece sobre tudo. A palavra de Deus está afirmada no céu. Ninguém pode mudar, ninguém pode diminuir, nem acrescentar. É só pegar o que a Bíblia diz e colocar em prática. Não vos coloqueis em julgo desigual com os infiéis. Mas, pastor, ele é melhor que muito crente. Os crentes da nossa igreja não chegam nos pés deste homem. E a pessoa acha que está fazendo... Irmãos, eu soube de caso que o safado se fingiu de crente, né, só para casar. Depois que casou, começou a oprimir a mulher. Mas eu achei que você tinha que nada, só fui lá para casar com você, agora nada de igreja, nada não sei o quê. E a coitadinha sofrendo, casou em julgo desigual. Não percebeu a maracutaia, não percebeu o golpe. Então a palavra do Senhor dá tanta orientação, dizendo, olha, não faz isso, não faz aquilo, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, olha, aquele que semeia com abundância colherá. Aí a pessoa fala, não, estive vendo aí na internet, tem um pregador aí muito sábio, muito, cara, olha, e ele falou que dízimo não é hoje para a igreja não. É quanto, hoje na graça é quanto quiser. Aí a pessoa está com a vida financeira encrencada, né? Não, mas eu não... É simples. Pega o que a palavra de Deus diz. Traz os dízimos na casa do tesouro. Oferta, depois que deu o dízimo, e você vai ver o resultado financeiro acontecer. Simples assim. Mas as pessoas hoje estão sendo muito inteligentes, elas estão ouvindo pessoas que são apóstatas, que estão desviadas da palavra do Senhor, que estão trazendo ensinos errados, estão se apegando a esses ensinos e querem ser abençoadas, querem prosperar, querem crescer. Irmãos, no hipótese, sem hipótese, não tem como. Agora, pega o que a Bíblia diz. É uma mistura de inglês com português, você percebeu, né? Porto-inglês. Então, olha o versículo 11. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. O escritor de Hebreus está dizendo que a desobediência leva a pessoa à queda. Cai da presença de Deus, deixa de receber as bênçãos, começa a ter a sua vida complicada. Irmãos, é tão simples, é só obedecer. O abecedário do mundo é ABCD.
O abecedário do crente é obedecer. É só obedecer a palavra de Deus, é só seguir o que a palavra do Senhor diz, e você vai ver milagres acontecendo na tua vida. Irmãos, desde que eu me dispus a obedecer a palavra, eu era uma pessoa cheia de teoria, principalmente dízimo. Não, graça é tudo, não é 10%. E minha vida financeira, executivo, pessoa de posição, cheguei ao ponto de não ter dinheiro para comprar comida, andando de carro emprestado, fundo do poço, devendo dinheiro para bancos. Quando eu cheguei nesse ponto, eu quis fazer um acordo com Deus. É o seguinte, Senhor, o Senhor limpa todas as minhas contas. Quando tiver tudo zerado, eu vou começar a dar o dízimo. Eu descobri que Deus não entra na nossa. Nós é que temos que entrar na dele. Quando não tinha mais... Você sabe o que é ir no mercado? Para comprar um pacotinho de bolacha, porque o seu filho pediu bolacha, e você fica contando ali moedinha, para comprar um pacotinho de bolacha. E você descobre que o teu filho ainda tem paladar, que só de colocar na boca ele percebe o gosto, você pega o mais baratinho do mercado, leva, ele olha e fala assim, era o mais barato, né? A culpa era minha, como é que eu ia oprimir meu filho? Eu falei, não, filho, você não tem ideia de como é bom essa bolacha. Espetáculo. Eu vivi isso. Nunca vi o supermercado tão gostoso como quando você não tem dinheiro. Você vai passando nas prateleiras e babando. Mas deve ser bom isso aqui. Mas deve ser bom aquilo ali. Não tem dinheiro para comprar. Eu vivi isso. Culpa de Deus? Culpa da minha desobediência. O dia que eu falei, Senhor, eu não sei como é que eu vou pagar as contas. A partir de hoje, de tudo que eu receber, eu vou te dar os dízimos e as ofertas. Estancou a minha queda e começou um processo foram 2 anos para eu me recuperar financeiramente. E a partir dali, o Senhor começou a dar experiências extraordinárias. Vou contar uma, dá tempo? Uma. Em 97, minha filha falou assim, a minha esposa não gosta que eu fique contando muita coisa, ela faz assim, ela pode falar, porque você tinha que ter falado, agora desculpa, falei. Em 90, eu falei assim, papai, ano que vem nós podemos ir na Disney? Eu falei, filha, nós não temos recursos, mas você crê que Deus tem poder de abençoar? Ela falou, eu creio, papai. E minha filha tem um particular com Deus que é impressionante. Ela faz listinha todo final do ano, moça de oração, de jejum, e Deus vai respondendo tudo. Eu falei, meu Deus. Até eu pensei em colocar uns pedidos meus para ela orar. Aí ela falou, eu creio. Então, agradece a Deus. Olha o que Deus faz. Minha esposa cuidava das mulheres singles lá da igreja. E ela visitando uma das mulheres que faziam parte, essa senhora falou, Rita, ano que vem vai ter um congresso dos singles lá em Orlando. Vamos? Ela falou, dona fulana, quase falei o nome. Não, mas eu estou convidando. Você não precisa pagar. Vai você e a tua filha. Ela chegou em casa, falou assim, irmã fulana, falou que vai ter um congresso em Orlando ano que vem, e que ela quer me levar com a Carolina. Será que ela falou a verdade? Né? Pagar tudo. Toca o telefone, a senhora liga e fala assim, olha, a minha filha me deu uma bronca, como que eu convido você e a tua filha e não convido o teu filho? Então, olha, o convite é para você, para a tua filha, para o teu filho e o pastor que se vire. Foi assim mesmo. Aí eu fui ter um particular com o Senhor. Falei, Senhor, a minha família não são 3. Nós somos 4. E aí a minha sogra, mulher de Deus, professora aposentada, salário altíssimo, foi quem deu a outra passagem. E lá vai a família Souza para Orlando, Flórida, 17 dias, duro. Chega lá, o carro está alugado e pago
No meu nome? Van. 98, já tinha van. Vamos, aonde que é? É no Marriott. Pago. Parques, eu convidei, eu pago. Sim, senhora. Estamos aqui, o que a senhora quiser. Quando estamos no parque, ela falou assim, olha, esse restaurante aqui é muito bom, era hora de almoço, vamos almoçar? Isso você sabe que todo restaurante tem os preços ali. Eu olhei assim, então... Gente, aqui tem um cachorro quente dos Estados Unidos, que é muito bom. Eu vi um ali, não, esse restaurante aqui é ótimo. Eu falei, então, né? Vou dizer não. Falei, Senhor, eu vou pagar no cartão de crédito, depois que eu chegar no Brasil, não sei como é que eu vou fazer, mas não posso, como é que eu... Aí comemos, aquela maravilha, chegou a conta, não. Eu convidei, eu pago. A partir daí, irmãos, você tem que aproveitar a bênção. Vamos. Estamos aqui para... Irmãos, quanto custa 17 dias uma família de 4 pessoas comendo, dormindo? Irmãos, é Deus. Quando você conserta a tua vida com Deus, em nome de Jesus, se tem algo na tua vida que não está correto, essa noite, coloca um propósito de corrigir, coloca um propósito de consertar. Ah, mas no meu caso é muito difícil. Quando você toma a decisão, você coloca o Senhor na causa, você coloca o Senhor na situação, você coloca o Senhor no problema. Então, esta noite, em nome de Jesus, se tem algo que você está fazendo fora da palavra, tome uma decisão. Senhor, eu quero que a minha vida esteja alinhada com a Tua palavra. Senhor, eu quero viver de acordo com a Tua palavra. Eu quero fazer o que está na Tua palavra. Irmãos, essa é uma igreja que tem muita palavra. Glória a Deus por isso. Não tem ziquezira, não tem voodoo gospel, não tem pirotecnia gospel, não entra ninguém plantando bananeira, não tem sumo sacerdote, não tem patriarca, não tem rei, o único rei é Jesus. Mas tem homem de Deus, tem mulher de Deus, tem palavra de Deus, tudo que você precisa para viver vida abundante aqui na terra. Então, em nome de Jesus, nesta noite, eu não conheço a tua vida, não sei. Mas pode ser que tem algo que não está correto. E o Espírito Santo nos mostra, irmãos. Não há como nós dizermos, eu não sabia que era errado. Claro que sabe. A gente entra num processo de autoconvencimento. O Espírito Santo vem e fala, está errado. Não, mas sabe, aí começa aquela discussão de você com você lá dentro, teu espírito com a tua alma. Não, é verdade, então, não, mas também tem que ver, não, mas tem gente que faz pior e está tudo bem. Irmão, não importa se tem gente que faz pior, se tem gente que faz melhor, cada um de nós é responsável pela nossa vida diante do Senhor. Quando algo na nossa vida não está bem, o problema não está com Deus. Algo na nossa vida nós precisamos corrigir, ou precisamos crer na palavra do Senhor, ou precisamos mudar coisas na nossa vida, mas o fato é que quando nós tomamos uma decisão, nós começamos a mexer com o céu e o céu começa a se mover a nosso favor. Amém? Curve a tua cabeça. Eu quero fazer uma oração por você. Eu não vivo aqui, não tenho intimidade com você, não sei o que você faz, o que você deixa de fazer, mas não é essa a nossa preocupação. Nossa preocupação não é saber a vida das pessoas. Quando isso acontece é motivo de aconselhamento, orientação. Mas o Senhor te conhece. O Senhor sabe quem você é. O Senhor sabe o que você faz. O Senhor conhece o teu deitar, o teu levantar. Então que nesta noite, firme um propósito no teu coração. Não, mas olha, que eu lembro assim, eu tenho procurado andar de acordo com a palavra. Glória a Deus, então reafirme isso diante do Senhor. Diga, Senhor, eu mantenho a minha firmeza. Eu não vou me desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Os dias que nós estamos vivendo é de apostasia da fé. Muitas pessoas estão incentivando outros a agir errado. Muitas pessoas têm trazido ensinos para afastar as pessoas da palavra do Senhor, do assim diz o Senhor.
mas firma esse propósito com Deus. Faz esta tua aliança com o Senhor. Senhor, eu não quero me desviar. Senhor, eu quero praticar tudo que está na tua palavra. E quando você assim o faz, você vai ver o que Ele vai fazer na tua vida. Senhor, nós estivemos contemplando a tua palavra e vendo um exemplo triste de alguém que tinha tudo à disposição, que tinha visto já milagres extraordinários, e agora faltava o último passo, que era a bênção. Mas não receberam porque foram incrédulos, duvidaram da tua palavra, murmuraram contra o Senhor e pereceram no deserto. No deserto não faltou comida, não faltou água, mas não era o que o Senhor tinha para eles. O que o Senhor tinha para eles é terra que mana leite e mel. A desobediência não nos vai matar de fome, mas nos impede de viver a vida abundante que o Senhor prometeu. E nós vimos que o Senhor nos exorta a olharmos para aquele mau exemplo e não fazermos como eles fizeram, porque há um descanso para nós. E o descanso para nós é na tua palavra, é em crer e praticar a tua palavra. A palavra só funciona na vida daqueles que a praticam, Senhor. Senhor, que esta seja uma igreja de viver a tua palavra, que esta seja uma igreja de fé, uma igreja que pega aquela palavra que é semeada e não deixa à beira do caminho, nem entre as pedras, nem entre os espinhos, mas coloca dentro do coração para viver. Então haverá testemunhos, haverá milagres, coisas extraordinárias. O Senhor está pronto para realizar na vida daqueles que creem em Ti, na vida daqueles que têm fé no Senhor. Por isso, Pai, eu oro por cada irmão, cada irmã, que o Senhor abençoe cada vida que está aqui, que haja o mesmo coração, o mesmo propósito, Senhor, em cada coração, de viver a Tua palavra, de andar de acordo com a Tua palavra, de praticar a Tua palavra. Nada pode deter uma igreja que caminha em fé. Nada pode deter aquele que confia no Senhor, porque são como o monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Pai, em nome de Jesus, que a Tua palavra nesta noite venha penetrar em cada coração, fazer morada em cada coração e produzir fruto a 30, a 60, a 100 por um. Pai, em nome de Jesus, eu oro pela Tua igreja neste lugar, em nome de Jesus. Amém.